outro amor como o seu. Eu não vejo outro amor como o seu. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo você. Provou o seu amor, morreu só por me amar. Eu era o errado, mas tomou o meu lugar. Que orgulho de você, Jesus, eu vou gritar que amo você. Jesus, amo problema é não se levantar. Então nós fomos chamados para ir para frente. Então muitas vezes você vai ver uma parede, você vai ver uma dificuldade, você vai ver coisas que muitas vezes não é fácil a gente transpassar. Mas nós temos um Deus que está na frente, porque o texto fala que quando o povo estava saindo, os anjos iam na frente. Mas quando chega na frente do mar, agora os anjos que estavam na frente passam para trás. E eu tenho uma notícia boa para te dar, para você e para mim. Sempre entre você e o inimigo está Deus. Deus nunca vai se aproximar, o inimigo nunca vai se aproximar da gente, irmão. Porque o anjo que estava na frente, agora ele foi para trás. Por quê? Porque ele foi na nossa retaguarda. A gente está sempre cercado e a gente nunca entendemos. A gente acha sempre que nós estamos sozinhos e perdidos no meio do deserto. Mas tudo que Deus quer fazer comigo, com você, é glorificar o nome dEle. Porque Ele falou, é interessante que Deus tem umas coisas, querido, parece que é até meio incoerente. Que Deus fala para Faraó para libertar o povo. E de repente Ele fala assim, eu vou mudar o coração de Faraó, para Faraó perseguir, agora para não ser glorificado dele. Parece uma coisa meio esquisita. Mas Deus sabe como que age comigo, com você, irmão. Então agora Ele está de frente daquele desafio. E Ele agora abre um caminho no meio do mar. No meio do nada. Sempre vai aparecer um caminho para mim e você passar. Muro, na Bíblia, significa proteção. Não tinha. Mas a Bíblia diz que um forte vento oriental veio na madrugada e abriu um muro à esquerda e um à sua direita. Agora, interessante que esse vento oriental, ele não vem de frente para os fundos. Ele vem de trás para frente. Ou seja, a vitória já está chegando. A sua, querido, o seu problema já está passando. Você pode não estar vendo nada, mas está acontecendo lá atrás. Porque muitas vezes nós estamos aqui agora, Deus está preparando amanhã.
E muita gente a gente fica se perguntando, meu Deus, até quando? Interessante, essa semana eu precisava fazer uma parte da loja lá porque estava chovendo. E eu falei assim, meu Deus, eu perguntei a um pedreiro, quanto você me cobra para fazer isso aí? Ele falou X. E eu falei assim, meu irmão, se é pela fé, se eu prego fé, eu tenho que viver fé. Vamos fazer. Vamos fazer? Vai começar quando? Amanhã. Fomos lá, comprei, eu falei, precisa comprar o quê? Precisa comprar madeira, telha, tijolo, cimento, ferragem. No outro dia de manhã cedo, já comecei a articular e comprei. Resumo, já está lá pronto, para a glória do nome de Jesus. Agora, foi fácil? Não, não foi não. Porque tem muitas vezes, querido, se a gente não dá esse passo de fé, a gente não conquista. Então não é fácil conquistar, não é fácil partir para cima. Muitas vezes você vai encontrar dificuldades, você vai encontrar barreiras. Mas nós temos, querido, que entender que a obra que Deus começa, Ele termina, pastor. Deus não é um homem que deixa nada pela metade, irmão. Deus colocou isso no meu coração já tem tempo que eu estou olhando. Quando eu cheguei lá, choveu e a água, o vento estava jogando água lá nos móveis, uns 6 a 7 metros. E eu falei assim, rapaz, eu preciso fazer essa frente. Mas foi pela fé. Então nós temos que acreditar que Deus sempre vai abrir porta onde que não tem, querido. Deus sempre vai fazer aquilo que a gente não pode fazer. Porque tem caminho que Deus vai abrir para mim e para você, que se outra pessoa vier atrás, vai ficar no meio do caminho. O povo começou a abrir o caminho, o povo passou. Mas quem veio atrás? Fala para o seu irmão, tem coisas que Deus fez para você. Não adianta outra pessoa querer pegar não, porque vai ficar no meio do caminho. Então Deus, querido, Ele sempre vai nos dar um escape. Fala para o seu irmão, Deus está agindo. Eu já falei algumas vezes. Você já viu a vida, pastor, de um cineasta? Você sabia? O senhor deve saber, sou estudioso, que todo cineasta, primeiro ele grava o final do filme, para depois começar no começo. Ele grava o final, depois pega o começo e vai encaixando ali até chegar no final, porque senão nunca tem fim. É por isso que Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele já fez todas as coisas, irmão. Agora pega eu e você para levar até o propósito, porque para todo tempo tem um propósito. O povo estava lá, mas o texto fala que depois de 400 anos, Deus não ia levantar um libertador. Mas se você vê em Êxodo capítulo 3, quando dá mais ou menos a média, o diabo já fala assim, opa, e eles começam agora a fazer o quê? Mandou matar todas as crianças, todos os homens que nascerem, mata, porque o exército está crescendo. E está na época mais ou menos, vai sair um daqui que vai tentar fazer alguma coisa. O diabo tem uma noção mais ou menos da palavra, irmão. É por isso que nós temos que ficar aparelhados com a palavra. Aí é interessante que Deus levanta um moço chamado Moisés. E esse camarada vai crescer lá dentro. Olha só, irmão. Interessantíssimo. Que o rio está aqui. A correnteza está aqui, bota o menino aqui, em vez de ir para o lado da correnteza, o negócio vai ao contrário. Vai parar onde? Perto da filha de Faraó. Aí vai chamar a mãe de Moisés para dar de mamar e paga ela um salário para ela cuidar do próprio filho. Fala para o seu irmão, Deus está cuidando, rapaz. Você que não está enxergando, rapaz, Deus está agindo. A gente muitas vezes não está entendendo o que Deus está fazendo. E agora o libertador vai crescer dentro da casa dos opositores. Para quê? Para saber tudo, irmão.
Ele foi nascer, ele foi criado no meio que ele sabia tudo do bom e do melhor. E depois ele foi treinado no deserto, para depois voltar naquele mesmo deserto, para levar o povo aonde Deus queria que o povo chegasse, em uma terra boa, que mana leite e mel. A vida nossa é um processo. Deus não explica, Deus complica, descomplica, para depois explicar. Porque ele falou para Pedro: Pedro, o que eu faço hoje tu não vai entender, mas o que eu vou fazer depois você vai compreender. Tem coisas que Deus não precisa falar para mim, para você, irmão. É por isso que é pela fé, não é por vista. Porque se a gente andar pela fé, irmão, a gente vai entender aquilo que Deus está fazendo. Porque nada na nossa vida é por acaso. Tudo que Deus faz tem um propósito. Nós temos que estar ligados para entender o toque que não faz barulho. Então Deus agora abre esse caminho. Por quê? Ele está levando o povo aonde ele queria. E nada impediu o agir de Deus. E agora Deus, quando sai daquela situação, o povo, eles passam num lugar chamado Mara. Mas o povo, querido, que viu um milagre, um mar se abrir. Eu não sei se você já se atentou para isso, mas todas as vezes que eu vou em uma praia, que eu paro e sento assim para pegar um sol, eu fico olhando, imaginando a cena. Eu fico, sério, todas as vezes que eu vou numa praia, quando eu sento assim, de frente para a praia, eu fico imaginando aquela, não é cor de gente normal, não. Você imagina um muro, parece até cor de filme, abrir uma direita e o mar seco, e eu passar no meio dele. Você imagina, que doideira que aquilo é. Agora eles chegam lá, e de repente chegam em Mara. Agora dá sede, e não tem água, porque Mara é lugar de águas amargas. Mas o lugar para parar não era Mara. Fala para o seu irmão, o lugar que Deus tinha para parar não era Mara, era Eli, o lugar que tinha sombra e 70 palmeiras.